Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Boa noite a todos. Estamos aguardando a entrada da nossa convidada, Cíntia Terra, professora Cíntia Terra. Muito obrigada. Bem, eu gostaria de fazer algumas observações, aproveitando que nós estamos aqui no aguardo, e dizer para vocês um pouco sobre o que me motivou a trazer esse tema e essa convidada. O que tem acontecido é que nós temos ouvido pouco as crianças, já de um tempo para cá. Eu sou mãe hoje de duas jovens adultas, e uma de 23 e outra de 19, já universitárias, e sei um pouco do que é a nossa correria diária para dar conta de todas as nossas tarefas, né? E aí eu estou me colocando no lugar do feminino, né? Normalmente na nossa cultura. E numa situação dessa de pandemia que a gente tem vivenciado, o que tem acontecido, e temos que ficar muito atentos a isso, é uma restrição absoluta daquilo que constitui as crianças. O que constitui as crianças? O que é da infância e da criança especificamente brasileira, vamos dizer assim? Dois elementos principais, do meu ponto de vista. A questão da corporeidade e a questão do afeto. Então, hoje, nós escolhemos, com Cíntia, a perspectiva do afeto na formação dos professores, na ação dos professores, da família, em relação a essa criança que a gente deve olhar, para quem a gente deve olhar, né? Ouvir. Então, quando eu falo sobre a nossa próxima live, quarta-feira, nós temos na página dos Saberes Circulares, de meio-dia a meio-dia e meia, nós temos uma live que vai conversar de uma forma bem espontânea, bem... é uma prosa na hora do almoço, chama Circularidades, e pela página Saberes Circulares do Instagram. Nesse sentido, nessa próxima quarta-feira, meio-dia, nós vamos conversar com uma criança. O objetivo é justamente esse, é ouvir o ponto de vista de uma criança, é perceber como é possível ver o mundo pelo olhar de uma criança. A possibilidade, então, ela vai nessas duas ideias principais, mas que outras estão em permanente conversa, em permanente diálogo. A corporeidade e o afeto. Quando pensamos numa criança, pensamos na infância, pensamos na educação infantil, estamos pensando na corporeidade. Estamos pensando na construção, na formação de um corpo e na formação desse afeto, desse olhar para o mundo de uma maneira positiva, de uma maneira acolhedora, de uma maneira terna, de entendimento das descobertas. É uma pena que a gente já tenha sido criança e não se lembre exatamente de tantas coisas, né, que passaram pela gente nesse tempo. Tantas situações que podem ter sido muitas vezes evitadas, nós mesmos adultos em relação a outras crianças, se lembrássemos de todas elas, né? Não nos lembramos. E talvez seja bom que seja assim, porque assim nós podemos aprender novamente e com outras gerações aquilo que nos falta naquele momento. Estarmos abertos a aprender uns com os outros.
E por isso é tão interessante, né, a gente pensar nas gerações, nas diferentes gerações. E que a pandemia, de uma certa forma, nos dá a oportunidade de ver. Ver no sentido do olhar do coração. E aí a gente tem a geração dos mais novos, a gente tem a geração dos jovens, dos adolescentes, dos mais velhos, e como cada uma dessas gerações, de uma forma dialógica, pode ensinar uns aos outros, umas às outras. Mas é preciso uma escuta muito cuidadosa, é preciso uma escuta muito atenta, porque todos nós estamos muito à flor da pele. Todos nós estamos numa situação de muita fragilidade na sensibilidade. Essa sensibilidade está muito aguçada. A gente sente falta do contato. A gente sente falta do contato físico, a gente sente falta do contato da discussão uns com os outros, da troca de ideias, da possibilidade de estar junto. E como que a gente pode imaginar que a criança não sinta isso? Se ela é feita das relações nessa corporeidade, por meio da corporeidade, por meio do ser no mundo, do mapa do eu, e por meio também da sua afetividade, que está em construção. Como que ela consegue olhar para um adulto e ver um adulto completamente transtornado às vezes? Inseguro, com medo, como nós estamos. Com uma insegurança da incerteza, a incerteza em relação ao nosso trabalho, a incerteza em relação à nossa casa, a incerteza em relação à nossa saúde e a incerteza em relação à nossa vida. Se a criança tem em nós uma referência, e eu estou falando nós adultos de uma forma geral, como é, nesse momento, esse olhar da criança para nós? Como é, nesse momento, ela lidar com tantas privações, com tantas faltas, e com as quais muitas vezes nós não temos a oportunidade de entrar em contato, pelas questões mesmo de um mundo adulto, da sobrevivência que a gente tem que ter. Parar para ouvir as crianças, e não é para ouvir durante 2 minutos. Quando eu fui supervisora pedagógica, numa escola de ensino fundamental, né, os anos iniciais do ensino fundamental, quando eu conversava com os pais, em reuniões de pais, e mesmo atendimentos particulares, e eu fazia muitos atendimentos, fiz muitos atendimentos a pais e mães, para além do encontro que existia nessa escola, de escola de pais e mães, né? Que eram momentos de palestra, momentos de trocas mais coletivas, né? Nesses momentos individuais, tinha algo com o qual eu trabalhava muito com essas pessoas, né? Pais e mães, muitas vezes aflitos, em relação a 30 minutos diários, e olha que na época não tinha celular, né, gente? Já tem um tempo isso, não tinha celular. Ou na época também ainda não era tão, né, tão acessível, né, e não era tão cotidiano, não fazia parte da nossa corporeidade como o celular faz. Né. Eu pedia aos pais e mães 30 minutos com a criança por dia. Vocês acreditam nisso? 30 minutos? É possível? Vocês já marcaram no relógio o tempo que vocês estão em contato com uma criança, por exemplo, sob sua responsabilidade? Se já tiveram essa oportunidade? Ou imaginando ter essa oportunidade? É, 30 minutos é muita coisa numa rotina puxada, pesada. 30 minutos é algo não evidente. Que você não interrompa o olhar nem a fala junto com ela. E não é uma fala de gastar 30 minutos dizendo que ela deve fazer o que ela não deve fazer. É um encontro durante 30 minutos. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês podem ficar à vontade para participar aqui, tá?
no chat, fazendo pergunta, intervindo, comentário, por favor. Estão ouvindo? Ah, que bom. Muito bem. Então, 30 minutos era o dever de casa dos pais para olhar para as crianças, nos olhos e trocar ideias, mas sem dizer o que ela tem que fazer, o que tinha que deixar de fazer. Não eram minutos, não eram momentos em que isso aconteceria de uma forma prescritiva. O que tem que ser feito? Eu vou dizer o que tem que ser feito e como as coisas devem ser feitas, mas de uma forma dialógica, circular, do dar e do receber. Então, era um jogo de memória, era um jogo de tabuleiro, coisas que a gente faz realmente podendo olhar para aquele momento de uma forma bem concreta e que pudesse ser um momento lúdico, um momento de partilha, sem que a gente pensasse em outras coisas, que pudesse ter esses 30 minutos junto. Bom, a experiência era sempre assim, na época, de um pouco de dificuldade, de prática, de aprendizado. Não era algo que se pensava evidente, rápido, e que às vezes precisava de ideias para aquilo. E 30 minutos diários, algumas ideias precisavam surgir para propor, interagir com a criança. E a criança, normalmente, ela não quer muita coisa, né? Ela não é tão exigente assim. O seu olhar para o mundo já satisfaz muito uma conversa com uma criança. E você olhar para ela e querer genuinamente saber o que ela pensa, como ela vê, o que ela sente sobre as coisas, as histórias que ela tem para contar, são muitas, muitas. Obrigada, Guilmar. Eu agradeço. Fiquem à vontade, por favor, tá? Para interagir, se vocês quiserem contar a experiência de vocês aqui, vai ser muito bom. A gente pode compartilhar. A notícia que eu tenho aqui agora, nesse minuto, é de que a Cintia está reinstalando o Zoom para ver se dessa vez vai acontecer. Muito bem, um desafio, é isso mesmo. Um desafio em todos os sentidos, né? Para entrar no Zoom e para tratar do tema. Bom, então, nesse sentido, gente, o que eu percebia como supervisora pedagógica naquele momento era que os pais, eles precisavam aprender a lidar, né, com esse momento com o filho. E se a gente pensasse em 30 minutos em 24 horas, é pouco, mas não é. Você deixar as suas coisas de lado para realmente estar com o outro é um movimento do adulto que às vezes precisa de muita generosidade, muita dedicação. Ah, mas ontem eu já fiquei 30 minutos, hoje eu posso fazer 15. E aí a gente começa a negociar esse tempo, colocando as nossas prioridades, muitas vezes, como prioridades, né? Ai, Daniela está dizendo aqui, ó. Sempre que encontro meus sobrinhos, eles estão cheios de história para contar. E eu sempre paro para realmente escutar. Sei que faz muita diferença, sim. A Clara, esse lidar com os filhos é tão cultural que também vira um automatismo. Isso mesmo. A Cris, quando poderemos avaliar o impacto do novo modelo educacional pautado no virtual? Como ficarão as relações professor-aluno? Muito bom. São questões muito importantes, né? Muito, muito importantes, muito relevantes, até porque não é uma escolha, né? Não é uma escolha. E aí, gente, tem uma questão que eu acho que é muito importante, né? Porque nós adultos falamos da criança, nós professores, nós formadores, né? Falamos da criança e escolhemos o que é o melhor para ela, porque temos vivência para isso e temos a responsabilidade disso. Agradeço muito os comentários aqui. Agradeço muito a participação de vocês aqui também com as suas considerações. Isso é muito importante, né?
escolhemos pela criança e temos a responsabilidade disso. Então, vocês imaginam a nossa responsabilidade, o tamanho dela, né? Nós não podemos tomar isso como o fato de sermos adultos, porque já sabemos todas as coisas de como vamos tratar e lidar, e a Cris está colocando aqui para nós de uma forma muito evidente como a gente vai entender esses impactos se a gente não sabe, se a gente nunca lidou com isso, se nós nunca tivemos ideia. Minha mãe, né, com 70 e poucos anos, nunca teve uma ideia de pandemia. Como eu vou ter, como você vai ter, como nós vamos ter. E uma das coisas interessantíssimas que a Cíntia diria aqui, né, e a gente pode encontrar um outro momento para isso, se ela não conseguir efetivamente fazer essa entrada, sobre a questão das ações educativas e ações escolares. Isso é algo com o qual eu concordo com ela. Ações educativas são diferentes de ações escolares, e a ideia de ponderar, a possibilidade de ponderar, ela é essencial nessa hora. A criança conta com o bom senso do adulto. A criança conta com a oportunidade de se sentir cuidada, protegida, acolhida nos seus direitos e na sua condição de ser. A criança conta conosco. E é preciso estar muito atento a ela. É preciso estar muito atento ao que ela fala e ao que ela não fala. Olha só, gente, minha formação primeira é em jornalismo. E uma das coisas muito interessantes que a gente tem em jornalismo são os ditos e os não ditos. Aquilo que é dito na mídia e aquilo que não é dito. Aquilo que vira notícia e aquilo que não vira notícia. São milhares de coisas acontecendo. Por que algumas viram notícia e outras não? Por que algumas são silenciadas e outras não? A capacidade que nós temos, e sobretudo educadores, né? Pais, mães, responsáveis, professores, pessoas todas envolvidas na educação e pessoas que estão, de uma certa forma, envolvidas com a educação, porque quando a Daniela fala, eu presto atenção na minha sobrinha, é porque a família é educadora como um todo também, né? As pessoas próximas, as pessoas mais amigas, elas também se sentem e deveriam se sentir mais responsáveis por isso. Então, esse momento de escutar o que não está sendo dito, ele é muito importante. E aí, eu vou chegar, eu vou lá no chat, tá? Pode deixar que vou só terminar o raciocínio aqui e eu vou lá trazer a voz de vocês aqui. Estava falando sobre o que é dito e o que não é dito, né? Nós tivemos aqui um podcast, um encontro, uma conversa paralela comigo sobre o silêncio. A Jennifer está aqui conosco. A Jennifer que participou e que contou para nós da experiência dela com votos de silêncio. Então, quem está aqui e não assistiu, por favor, tenha a oportunidade de ir lá no nosso podcast e olhar o episódio sobre o silêncio. Vai gostar muito, muito mesmo. E aí, quando a gente está falando dos ditos e dos não ditos, a gente está falando de adultos também, claro, né? Nós que dizemos algumas coisas e outras que nós não queremos dizer, até por não sentirmos acolhidos na nossa fala. A criança precisa de silêncios compartilhados. Para ela poder sentir que ela pode dizer alguma coisa, às vezes, que está no coração dela, que ela não sabe nomear. Às vezes, com a possibilidade de sentir que aquela vai dizer não é insignificante ou não importante, ou que aquilo tem razão de ser, ela precisa de silêncios compartilhados. O que são silêncios compartilhados? Que eu estou dizendo aqui. As oportunidades que a gente tem de fazer silêncio junto. Mas não é um silêncio que cada um está no seu mundo, não. É um silêncio que a gente deita assim do lado do outro, sabe? No sofá. E fica em silêncio, sem olhar no celular. Ai, que desafio, hein? Sem olhar no celular.
sem achar que está perdendo tempo. É ir para a cozinha, fazer alguma coisa junto e ter um momento que você não fala, você não precisa dizer, você não precisa falar, você não precisa contar um caso. Você pode fazer silêncio junto. E de repente, naquele silêncio compartilhado, vem uma fala inesperada, vem um sentimento que você nunca pensou, vem uma maneira de ver o mundo. Isso para adultos e, obviamente, para crianças também. Sobretudo para crianças também. Porque é o momento em que nós estamos falando de corporeidade, nós estamos falando de afeto, e vamos encontrar aí, nesse amálgama de afeto e corporeidade, algo que perpassa pelos dois, que é a linguagem. Nós, crianças, quando crianças, estamos construindo a linguagem. E a linguagem, ela vai trazer para nós a possibilidade de expressarmos, de nos sentirmos aceitos, de tentar dizer em palavras coisas que às vezes a gente nem sabe se existe palavra para aquilo. Imagina a criança. Imagina a criança que está experimentando algumas sensações muito fortes, que são os momentos que nós estamos vivendo, e tentar colocar isso em palavras, tentar colocar isso em expressividade verbal. Como que é isso, sabe? Como que pode ser um silêncio compartilhado agradável, tranquilo, encorajador, acolhedor e seguro, e ter a oportunidade de dizer, ter a oportunidade de poder, de repente, falar algo que você nem imagina que estava acontecendo ali, naquele sentimento, na pureza da cumplicidade. Tem uma palavra que eu gosto muito, paridade. Já pensaram nessa palavra? Paridade. Ser par. Ser par é estar do lado. Estar pareado. E nessa paridade é a humanidade que nos une. Não importa a idade, é a nossa humanidade que nos permite estar em par. E estar em par na responsabilidade de alguém é algo fascinante. Como as relações afetivas entre professores e alunos vão se configurar? Como elas podem se configurar? Nós vamos experimentando. Não tem como dizer qual o melhor caminho, até porque, como vocês bem colocaram aqui, nós não temos uma avaliação de um processo, nós estamos no piloto. Só não pode ser piloto automático. Ana, quem é professor da escola pública sabe a importância do afeto e da escuta para esses alunos. É uma pergunta ou uma afirmação? Ana Carolina, muito pertinente esse assunto, amando refletir sobre esse tempo de qualidade com as crianças. Tenho 2 crianças em casa e quando paro para ter esse tempo, sempre saio edificada e realizada como mãe. Sempre recebo mais do que dou durante essas conexões com eles. E é de uma expressividade assim genuína, de uma delicadeza. E olha, gente, vou falar para vocês uma coisa. Se a criança não está tendo, estou conversando aqui com vocês de experiências que tive, tá? Como profissional, e tenho, e mãe também, né? E tia, e pessoa, e humana, pessoa humana. A criança, quando ela não está com palavras gentis, ela não está usando palavras gentis, é porque ela não está escutando palavras gentis. E aí você vai dizer, não, porque a criança repete. Vamos dizer assim, em geral, o que a gente pensa? A criança repete, ela repete as coisas. Não, ela não repete. Ela quer pertencer, como todos nós. Nós viemos a esse mundo e buscamos incansavelmente pertencer, estar num grupo e se sentir parte dele. Qual é o primeiro grupo da criança? A família. E se a família não traz palavras gentis entre si e para a criança, em direção a ela, ela vai aprender que é assim que se pertence.
Não porque ela esteja fazendo pirraça, não porque ela esteja repetindo sem pensar, e eu já expliquei que ela não pode fazer isso, mas ela entende que é assim que se pertence. O que é possível fazer? E aí, nesse momento, é um momento assim maravilhoso de poder trocar ideias, sabe? De poder dizer, olha, isso está acontecendo, isso foi interessante. Não, hoje foi um dia de fazer isso, junto com os meus alunos, nessas condições. Eu sou professora há 30 anos. Aos 21 anos de idade, eu entrei numa sala de aula, de lá eu nunca mais saí. Esse ano eu faço 30 anos de docência, com muita alegria, com muita felicidade. Uma vez eu ouvi alunos dizer, nossa, professora, você gosta tanto de ser professora que dá realmente gosto e vontade de ser. As nossas escolhas e os nossos propósitos de vida são extremamente relevantes para aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, e aí de uma forma geral. Aqueles que estão em formação sobre a nossa responsabilidade. Ser feliz é uma responsabilidade social. Você encontrar o seu caminho é algo que faz com que você honre o seu nome. Honre o seu nome, o seu legado, a sua ancestralidade e aquilo que você vai deixar. Em cada momento, em cada passo. E aí, quando a gente está falando de criança, a gente não está falando de um universo à parte. A gente está falando do que somos, do que já fomos e que vai permanecer dentro da gente. É só a gente se encontrar nisso. E quando a gente está num ambiente profissional, de professores, como é o objetivo desse encontro nosso aqui, é algo que precisa realmente de competência técnica também. Não é só sentimento, não. Eu tenho certeza que vocês sabem disso. Precisamos estudar, precisamos experimentar, precisamos buscar oportunidades de fazer com que essa ocasião da nossa vida, que não é escolha nossa, passe a ser, a cada momento, uma escolha nossa. A cada decisão, a cada tomada de decisão, realmente passa a ser algo do nosso controle, daquilo que a gente imagina que possa ser o melhor. Jennifer, só poderemos entender, compreender e conhecer as crianças no momento em que dermos voz a elas, deixaremos elas falarem e não falarmos por elas. Escutar é um meio precioso para a conexão. Entender que todos nós temos o que ensinar, o que aprender, né? Eu acho que é uma questão da condição humana básica, em todo tempo e lugar. Eu acho muito interessante isso. E uma coisa interessante, sabe? A gente achar que é gente que tem condição de fazer isso. Nós todos temos a condição de fazer isso, mas às vezes a gente impede, né? A gente dá a condição, não. A gente impede. Pode parecer assim, a mesma coisa que eu estou falando, a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Impedir e dar a oportunidade são duas coisas diferentes. São dois movimentos diferentes. Às vezes, dar a oportunidade depende de outros fatores. Impedir é quando você está na frente e realmente bloqueia essa situação. Lembrarmos, né, que um abraço, ele é uma relação de afeto em toda e qualquer idade. Gente, eu levei uma cortina de boxe para casa da minha mãe. Eu armei uma cortina. Eu vi na internet uma vez um vídeo interessantíssimo de um sujeito fazendo isso lá na Escócia. Pelo sotaque, né, do inglês deles. Irlanda ou Escócia. E aí, ele fez isso. Mas o dele foi bem requintado, né? Porque tinha um plástico assim, enfiava os braços dentro do plástico, a mãe enfiava os braços embaixo, dentro do plástico, os dois se abraçavam. Eu não tinha esse aparato, então eu comprei um bastão, coloquei as argolas e levei uma cortina de boxe bem ampla. Minha mãe ficou com muito medo no começo. Ela hesitou muito. Limpamos a cortina com álcool para lá e para cá, para lá e para cá.
E quando a minha mãe se deu a oportunidade de nos abraçarmos por meio de uma cortina de boxe, gente, vou falar para vocês, eu nunca vi uma risada tão profundamente feliz. Eu nunca ouvi da minha mãe uma risada tão profundamente feliz. Aquilo me fez chorar. Eu chorei de alegria, de sei lá o quê. Um encontro assim, de humanidade, sabe? De repente eu era criança e minha mãe estava lá cuidando de mim, de repente eu era a mãe e minha mãe criança, de repente nós éramos pessoas. Aí ele ficou na pré-pó. Clara, professora, você viu recentes acontecimentos onde uma criança de 10 anos foi abusada e engravidou? Você pode falar a respeito? Ana, uma afirmação. Então Ana fez uma afirmação aqui a respeito das professoras, a importância do afeto para a escuta desses alunos. Muito bom, que eu fico muito feliz com isso. Muito importante. Isso é decisivo. Isso é decisivo, Ana. Decisivo. Clara, sobre essa questão, ela não é hoje o foco nosso, né? Nós estamos falando, de uma maneira geral, sobre professor, afeto, criança. E aí, quando a gente estende essa ideia do silêncio compartilhado, a gente estende a ideia do respeito ao ouvir, a gente estende a ideia da partilha e da ideia de pertencer, a gente pode fazer as conexões que a gente quiser em todos os âmbitos. Então, se a gente está falando de violência, ou mencionando, né, como é o caso, a questão da violência, né, e nós estamos permanentemente envoltos a essa situação, a gente está falando também daquilo que às vezes acontece porque a criança precisa pertencer, ela sentir que ela está pertencendo, né? Então, as escolhas que fazemos, os caminhos que tomamos são de extrema responsabilidade. E aí cabe a cada um de nós, né? Como educadores, famílias, pais, extensivo a todos da família, a vibrarmos na mesma sintonia da humanidade, simples assim. Muitas vezes a gente fala criança, mas a criança não é um mini adulto, atenção, não estou falando isso, mas a criança é um ser humano. Então, antes de dizer criança, nós estamos dizendo ser humano. Patrícia Carmen, ser verdadeiro na relação com as crianças é muito importante. Quando uma criança te mostra um desenho, ela está dizendo que você é importante para ela. Sua opinião é importante. É preciso parar para ver realmente o desenho. A criança percebe quando você finge que viu, finge que escutou. Falo com propriedade. Falo com propriedade de mãe de 2 pequenos, 8 e 11 anos. Isabelle, amo essa profissão, cada dia um aprendizado novo. Samara, concordo com você, Patrícia, eles sabem quando estamos realmente interessados. Rosilane, o contato físico nunca foi tão desejado. Isabelle, verdade, está muito ruim, a gente acostuma com a rotina. Samara, professor, afeto e criança igual a respeito. Isabelle, poderia falar algo sobre inclusão em questão de afetividade? Gente, eu acho que a Cíntia chegou. Nós vamos ter 10 minutinhos. Nós não podemos estender, infelizmente. Nós não podemos passar de 19 horas. Você está aí, Cíntia? Tira aqui a interpretação aí. Poxa vida, que saga! Ai, nós ainda não estamos te escutando, Cíntia. Será que você colocar um fone de ouvido? Vamos lá. Gente, vou falar sobre a Cíntia, pedagoga formada pela UFMG, mestre em educação pela PUC Minas, professora pela Rede Municipal de Belo Horizonte, atua com a formação de professores em educação infantil, mãe de Mariana, 10 anos, e Gabriel, 5 anos. Ana, você está me ouvindo? Agora a gente consegue. Então vamos lá. Vai lá, com você. Então vamos lá.
vocês já conversaram um pouco sobre a infância, né? Quando a Ana me convidou para esse bate-papo, a gente conversou um pouco e queríamos mesmo que fosse uma conversa, e que essa conversa fosse um pouco sobre essas relações que nós estamos vivendo e como a gente poderia estabelecer relações de afeto com as crianças. Então, uma primeira coisa que vocês já conversaram um pouco é, primeiro, como que a gente vê essa criança? Até para saber que relação que nós queremos estabelecer com elas. Então, essas crianças, elas são potentes e elas trazem uma possibilidade da gente ver o mundo de um outro jeito. E aí, que outro jeito é esse? O professor De Bortoli, ele na dissertação dele fala assim, no texto dele, que ele cita a dissertação, ele fala o seguinte: nós não temos só um mundo para ensinar as crianças também podem nos ensinar a um novo olhar sobre o mundo. E aí, para exemplificar isso, eu queria trazer o filme Abril Despedaçado. Eu não sei se alguém aqui já assistiu. Se não assistiu, assistam, porque vale muito a pena. E aí eu estou mostrando aqui o livro, podia abrir o vídeo para mostrar o livro. Eu estou mostrando aqui A Infância Vai ao Cinema. É um livro que fala só sobre filmes que tratam sobre a infância. E o último filme deste livro, quem organizou foi a professora Inês Teixeira, Jorge Larosa e o José Miguel Lopes. Então, a última resenha deste livro é sobre Abril Despedaçado. E qual que é a história do Abril Despedaçado? É uma saga que acontece no sertão nordestino, em 1910. Então, são famílias que elas têm uma rivalidade por causa da terra, e aí tem uma lógica. Eles vão matando os primogênitos das famílias, vão matando os mais velhos. Vai o primogênito, o segundo, e aí tem todo um ritual. Tem quando pode ser feito o atentado, mas eles continuam, eles não conseguem romper com isso. E aí o menino, que é o Pacu, né, que é um nome muito interessante, e ele é chamado de menino, muitas vezes, ele é que coloca a possibilidade de parar com aquilo, de rever, de fazer de uma outra forma. E aí é muito interessante porque nenhum adulto teve essa perspectiva de ver isso de uma outra forma. E o Pacu vai mostrar que aquilo ali é uma loucura. Então, às vezes, o olhar da infância é o olhar que nos mostra que nós estamos precisando questionar os nossos valores, o nosso lugar e aprender com esse novo olhar. Pensa, gente, quando vocês viram uma coisa assim maravilhosa pela primeira vez, aquele olhar de deslumbramento assim, como é isso? Como que eu tô? Olha o que eu tô sentindo. A infância é isso, ela está descobrindo o mundo e tem esse olhar. Mas esse não é um olhar ingênuo, não, é um olhar que diz sobre uma forma de ver o mundo. Olha, nós podemos fazer diferente. Então, esse olhar sobre a infância, nesse momento da pandemia, ele é muito importante, porque as crianças têm o que dizer. Quando as crianças dizem, olha, tá difícil ficar em casa, olha, eu tô sentindo falta dos meus colegas, olha, professora, eu não quero atividade online, eu quero ver você, eu quero ver os meus amigos, eles estão dizendo de uma interação que eles estão sentindo falta. Então, o que a gente precisa nesse diálogo? É trazer isso de alguma forma, entrar na família, na casa dessas crianças, entrar nessas famílias com alguma coisa que realmente seja significativa para eles. E aí, gente, nós não estamos fazendo tarefas escolares em casa. Eu não sei se vocês conversaram um pouco sobre isso, mas isso eu acho muito importante. Nós estamos fazendo interações educativas, ações educativas. E aí a forma que a gente entra nessa família tem que ser para contribuir, porque nós estamos vivendo um momento, gente, excepcional. Ninguém viveu isso. E essas famílias, elas também estão tendo que dar conta de um cotidiano, às vezes do medo que nós estamos vivendo, às vezes com alguém doente, às vezes com a suspeita, só a suspeita de alguém doente. Não sei se vocês passaram por isso, eu passei na semana passada com a minha sobrinha. Só a suspeita que poderia ser já cria
um pavor, falam, meu Deus, como vai ser, como vai reagir? Tem pessoas desempregadas. Então, às vezes, as famílias não estão participando, mas não é porque elas não querem, é porque elas não estão dando conta. E aí, qual que é o nosso olhar? É de acolhida. Eu participei, né, da nossa reunião da escola essa semana, e aí a minha amiga que está aí conosco, a Ana Paula, ela falou uma coisa muito bonita na reunião. Ela falou assim, olha, eu estava com muita dificuldade de como que a gente iria interagir com essas famílias. Mas agora eu estou muito tranquila, porque eu estou recebendo um carinho das crianças, eu estou me sentindo perto deles. Aí, quando eu abro lá o Zap, o grupo de Zap, que eu falei, esse negócio vai ser meio invasivo. E, na verdade, está acontecendo o contrário, está enchendo de significado o meu dia. Quando eu entro lá e vejo um bom dia, professora. Professora, que saudade de você. Eu estou estabelecendo uma relação de afeto, entende? Não é só a interação, não é só a presença, é a forma que eu entro. Ele espera para dar bom dia. E, às vezes, a criança não faz a atividade proposta, mas ele deu bom dia, ele interagiu, ele está dizendo que isso é importante, que você faz parte da vida dele. Então, quando a Ana, do jeito dela, disse isso, ela me emocionou profundamente, porque nós estamos também tendo que reaprender essas relações. E aí, gente, longe das crianças, nós estamos vendo como elas fazem falta, como é importante, como isso tem um sentido. O nosso trabalho, ele não é só ensinar as crianças, é também aprender com elas. Então, era um pouco isso que era a ideia que a gente ia conversar, ia trazer um pouco de literatura, um pouco de poesia. Mas aí, já que a coisa, né, caminhou de outro jeito e a gente tem que terminar às 19h, ainda bem que eu consegui entrar pelo menos um pouquinho. Eu quero terminar deixando a apresentação do livro do Manuel de Barros, que é Exercício de Ser Criança. Quem sabe essa aqui deixa o gancho para a gente continuar a nossa prosa em outro momento. Manuel de Barros. No aeroporto, o menino perguntou, e se o avião trupicar num passarinho? O pai ficou torto e não respondeu. O menino perguntou de novo, e se o avião trupicar num passarinho triste? A mãe teve ternuras e pensou, será que os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia do que o bom senso? Ao sair do sufoco, o pai refletiu. Com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. E ficou sendo. Então, quando a gente fala assim, que a gente tem que ter esse olhar com a criança e não pode perder essa criança dentro da gente, nós não estamos dizendo de uma faixa etária, de um período do desenvolvimento humano. Nós estamos falando de uma relação com o mundo, de uma relação de descoberta e de deslumbramento, que a gente não pode perder e que a gente não pode deixar de aprender com as crianças. Ah, muito obrigada! A vida é assim, não é? Obrigada, Cíntia, linda. Querida. Desculpem demais, eu queria estar aqui às 6h em ponto, viu? Olha só, mas é isso que você falou. A gente vai manter essa oportunidade de uma ponte para uma outra possibilidade, né? Cíntia, muito obrigada pela dedicação e pelo esforço de estar aqui. E a todos vocês, obrigada por esperar, Exatamente, por confiar, obrigada. por podermos trocar ideias. Tem várias observações interessantes aqui no chat. Por questão do horário, a gente não vai conseguir ler, mas, por favor, fiquem à vontade para compartilhar aqui as ideias. Mesmo sendo um pouquinho da Cíntia, foi ótimo. Obrigada, Conceição Passos. Obrigada a todos vocês que trouxeram as opiniões, os comentários, as observações para nós. E ficamos para uma próxima vez, uma próxima oportunidade. Hoje nós conversamos com a Cíntia Terra sobre crianças, pandemia, afeto e professores. Ainda que uma beiradinha, é bom para deixar à vontade de depois mais, não é?
Obrigada a todos vocês. Até uma próxima oportunidade. Conversa paralela comigo, toda segunda-feira, de 18 às 19 horas, com quem tem muito o que dizer. Muito obrigada e até a próxima.